Você que sofre com problemas digestivos como azia, refluxo, constipação, diarreia, excesso de gases e inchaço abdominal, fica aqui comigo no vídeo que eu vou te apresentar um programa que pode mudar a sua saúde digestiva. Meu nome é Caio Luna, sou nutricionista especializado em saúde digestiva, com quase 10 anos de prática clínica, tendo ajudado centenas de pacientes com problemas digestivos crônicos a mudarem de vida e a resolverem os seus sintomas. Antes de falarmos mais detalhadamente sobre o programa, eu gostaria de apresentar alguns dados muito importantes sobre a condição digestiva atual da população. Um estudo recente, publicado em 2019, mostrou que teve um aumento de 68% de condições digestivas diagnosticadas em relação à década de 1990. O que isso significa? Que existe uma enorme parcela da população sofrendo com sintomas digestivos crônicos e que não encontram uma solução. São pessoas que passam em gastroenterologista, passam em nutricionista, buscam ajuda profissional, mas não estão conseguindo melhorar os seus sintomas. Então essas pessoas, elas tomam medicação, elas trocam a medicação, elas tentam uma dieta, elas aplicam dicas que elas buscam na internet com outros profissionais. Às vezes elas até têm, uma melhora ali, mas essa melhora não é significativa, não é uma melhora duradoura. Então ela tem uma melhora pequena e depois os sintomas voltam novamente. Dessas pessoas, a maioria são mulheres. Cerca de 2 a 3 vezes mais mulheres sofrem de condições digestivas do que os homens. As mulheres costumam ter condições digestivas mais relacionadas ao intestino, como constipação, diarreia, excesso de gases, inchaço abdominal e desconfortos, enquanto os homens tendem a ter mais problemas gástricos, como gastrite, azia e refluxo. Isso se explica devido às condições fisiológicas diferentes no corpo da mulher e no corpo do homem. A mulher, ela tem um canal anal mais curto, então comporta menos fezes, ela tem mais chance de ter diarreia. O homem tem uma secreção de ácido clorídrico maior, então ele tem mais chances de desenvolver condições relacionadas ao estômago. Com todos esses dados que sabemos sobre as condições digestivas da população, a gente precisa de uma solução mais definitiva. Infelizmente, o que eu ouço no consultório são pessoas que buscam ajuda, que passam em profissionais, passam no médico, passam no nutricionista, mas não encontram uma melhora significativa dos seus sintomas. E isso pode se dar por diversas razões, seja por uma falta de investigação da causa específica do problema dessa pessoa, por consultar um profissional que não é tão especializado em saúde digestiva, um nutricionista que não se especializou nessa área, não dedicou anos de estudo, seja por falta de um tratamento mais estruturado, mais detalhado. Então a gente precisa de uma solução para isso, a gente precisa de um tratamento que englobe tudo isso e que faça você melhorar dos seus sintomas. Para melhorar a sua saúde digestiva, existem diversas estratégias que podem ajudar, mas se você não fizer a estratégia correta, na ordem certa e com o método certo, dificilmente você vai ver uma melhora significativa e a longo prazo. Então não adianta você aplicar 2, 3 dicas que você vê na internet que te dão um alívio imediato ali, às vezes você fica até com sintomas controlados por 1, 2 semanas, mas depois de 1, 2 meses tudo volta. Você não está tratando a causa. Quando a gente está pensando em resolver um quadro digestivo crônico, a gente precisa pensar em 3 pilares principais. O primeiro pilar é reequilibrar a microbiota intestinal. Então, lá no nosso intestino, a gente tem uma colônia de bactérias, trilhões de bactérias, e esse conjunto de bactérias a gente dá o nome de microbiota intestinal. Quando a gente tem um intestino que não está legal, que não está saudável, a gente tem um processo de desequilíbrio entre essas bactérias. É um quadro que a gente chama de disbiose. Na disbiose, a gente tem um maior número de bactérias ruins e um menor número de bactérias boas. Essas bactérias boas são responsáveis por metabolizar nutrientes que a gente ingere via alimentação, por amaciar o bolo fecal, por regular o processo digestivo e o processo imunológico, enquanto as bactérias ruins são responsáveis por trazer sintomas como excesso de gás, o inchaço e também outros sintomas até extraintestinais que atrapalham bastante na qualidade de vida. Então, o primeiro pilar, a gente precisa trazer um equilíbrio para essas bactérias, eliminando o excesso de bactérias ruins e aumentando o número de bactérias boas. O segundo pilar é restaurar a capacidade digestiva e o movimento intestinal. Então, quando você tem um problema como constipação, diarreia, você tem uma alteração no movimento do alimento pelo trato digestivo. A gente chama esse movimento de motilidade. Então, a gente precisa consertar essa motilidade intestinal, seja regulando ela para mais ou para menos. A gente também precisa otimizar as secreções digestivas do trato digestivo. Então, a gente tem o ácido clorídrico, que é uma substância importante produzida pelo estômago que ajuda a digerir as proteínas e outros nutrientes da nossa refeição. A gente tem as enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas, que também vai ajudar muito com a digestão dos carboidratos, proteínas e gorduras vindos da alimentação. E a gente tem a bile, que é uma substância produzida pelo fígado que ajuda na digestão das gorduras. Então a gente precisa otimizar essas secreções e
regular o processo de motilidade intestinal. E o terceiro pilar é melhorar a integridade da barreira intestinal. A barreira intestinal é uma estrutura muito importante presente no seu intestino e disfunções nessa barreira podem aumentar as chances de você desenvolver intolerâncias alimentares e sintomas extradigestivos, como cansaço, fraqueza, falta de concentração e foco, perda de rendimento nos treinos, problemas de sono e de pele. Para trabalhar esses três pilares, existem uma série de estratégias que a gente pode fazer, mas não adianta você buscar dicas na internet e tentar aplicar essas estratégias de forma solta, sem a ordem correta e sem o método correto. Foi exatamente por isso que eu criei o programa Sinta-se Leve, um programa de acompanhamento onde eu vou te guiar por esses três pilares para que você encontre uma resolução definitiva para os seus sintomas. O primeiro passo que a gente precisa pensar é o ajuste da alimentação. Você precisa seguir uma dieta com baixo potencial fermentativo, chamada de dieta Low FODMAP, para desencorajar o crescimento de bactérias ruins e melhorar os sintomas de inchaço, gases e desconforto abdominal. Nessa primeira etapa, a gente também vai fazer uma suplementação específica para reduzir a concentração de bactérias ruins. Nisso, a gente está trabalhando no primeiro pilar, que é o equilíbrio na microbiota intestinal. Você precisa também ajustar os seus hábitos, regular o seu sono, fazer atividade física regular, mastigar corretamente, comer com calma. Tudo isso vai ajudar a melhorar as secreções digestivas e o movimento intestinal. Aí a gente vai estar trabalhando no pilar número 2. E depois disso, você precisa de uma dieta menos restrita com uma ampla oferta de fibras prebióticas para estimular o crescimento de bactérias boas no seu intestino. Além disso, você precisa também utilizar uma suplementação específica com ativos que ajudam a melhorar a integridade da barreira intestinal. E aí a gente está trabalhando o pilar número 3. É importante também praticar pelo menos 180 minutos de atividade física por semana, sendo que desses 180, um mínimo de 50 a 60 minutos de atividade aeróbica. Isso ajuda muito a melhorar o movimento do intestino. Além disso, o sono é outro pilar fundamental que vai fazer todos esses pilares se ajustarem. Pelo menos 7 horas de sono, bem, aquelas 7 horas que você dorme bem, não fica acordando durante a noite, são necessárias para que tudo isso flua da melhor maneira. E para mostrar para vocês como a gente consegue uma melhora expressiva nos sintomas trabalhando esses três pilares, eu vou trazer 2 casos reais de pacientes meus. O primeiro é o Jean. O Jean era um cara que sofria muito com inchaço abdominal, excesso de gases, constipação e falta de apetite. Ele se sentia cheio o tempo todo e isso era muito desconfortável. A gente trabalhou esses 3 pilares, mudando a alimentação, primeiro fazendo uma dieta de eliminação mais restrita e depois reintroduzindo aos poucos os alimentos. Ajustamos também os hábitos dele, sono, atividade física, mastigação, hábitos relacionados à melhora do sistema digestivo e também fizemos uma suplementação específica por fases durante 3 consultas. O Jean ele consultou 3 vezes comigo. E esse aqui é o depoimento dele após a nossa terceira consulta. A Micleide é outra paciente minha que veio para mim depois de 1 ano e meio sofrendo com sintomas de excesso de gases, inchaço abdominal, desconforto e dores abdominais. Ela estava cada vez com uma alimentação mais restrita e com mais sintomas. Então, em consulta, a gente identificou a causa do problema dela, aplicamos o método correto na ordem correta e essa foi a mensagem que ela deixou para mim depois do nosso acompanhamento. Mas para que você tenha os mesmos resultados e uma melhora significativa nos seus sintomas, você não pode pular nenhuma etapa do processo. Então não adianta fazer o programa pela metade, não adianta você introduzir alimentos que não estão na sua dieta, não adianta você deixar de fazer o processo de reintrodução e para isso você precisa de acompanhamento com alguém que entenda do assunto. Eu estudo o tema nutrição e saúde digestiva desde 2014, um pouquinho antes de me formar. Comecei a estudar por questões digestivas minhas, pessoais. Eu era uma pessoa que sofria muito com sintomas de gastrite e eu também tinha muitas alterações intestinais, como excesso de gases mal cheirosos, inchaço abdominal e constipação. Então eu já tinha passado em diversos médicos, passei em gastro, que me receitavam medicação, tinha uma melhora leve e depois os sintomas voltavam novamente. Então eu resolvi estudar por conta e aplicar todo o conhecimento que eu adquiri no meu caso. E aí eu tive uma melhora significativa dos meus sintomas e aí eu comecei a mergulhar de vez nesse universo da digestão. Já são mais de 9 anos estudando e atendendo pacientes com problemas
problemas digestivos. O problema é que acompanhamentos especializados são caros. Você vai pagar numa média com um nutricionista especializado em saúde digestiva de R$ 400 a R$ 800 na consulta. E para que a gente passe pelas 3 etapas necessárias para melhorar a sua saúde digestiva, isso daria no mínimo 3 consultas, ficando um valor de R$ 1.200. Então foi exatamente por isso que eu resolvi quebrar esse processo e criar o programa Sinta-se Leve, onde você vai passar por essas 3 etapas sem a necessidade de passar por 3 consultas. O programa Sinta-se Leve funciona da seguinte maneira: ele é um protocolo nutricional personalizado e acompanhado. Você vai receber um formulário diagnóstico onde você vai preencher com informações valiosas para que eu consiga desenhar a sua estratégia. Então você vai preencher o seu histórico de saúde, as suas preferências alimentares, você vai poder também anexar seus exames de sangue, seus exames de imagem, e com todas essas informações, com todas essas informações em mãos, eu consigo desenhar a sua estratégia, que vai ser o plano alimentar, o plano suplementar, orientações específicas e também todo um material de apoio, com receitas e outras orientações para você melhorar a sua saúde digestiva. Além disso, você vai ter acesso também a uma área de membros, onde eu vou te guiando por todo esse conteúdo que eu enviar. Então vai ficando mais fácil de você entender o seu plano, a sua suplementação e todas as orientações que você receber. É um programa que é composto por 3 etapas: a primeira etapa de eliminação, a segunda etapa de reintrodução e a terceira etapa de manutenção. As 3 etapas vão estar lá na área de membros com orientações de como você deve prosseguir em cada uma delas. É um programa simples, é um programa fácil de se seguir e você também, dependendo do plano, vai ter acesso ao WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Para poder atender todo mundo, eu criei 2 planos. O primeiro deles é o protocolo autônomo, onde você vai ter direito a tudo isso que eu mencionei anteriormente. Então você vai preencher o formulário diagnóstico e você vai receber a sua estratégia, o seu plano alimentar, o seu plano de suplementação, o seu plano de rotina e as outras orientações e material de apoio. Você também vai ter acesso à área de membro com os vídeos te ajudando, te guiando a conseguir seguir direitinho o material que você recebeu. Esse plano está no valor de R$ 490 à vista e você pode parcelar em até 12 vezes, como ficar melhor para você. Mas se você quiser ter um acompanhamento mais próximo comigo, onde eu vou entrar em contato com você no final de cada etapa e também vou ficar disponível por WhatsApp quando você precisar, quando você tiver dúvida, a gente tem o protocolo assessorado, que está no valor de R$ 870 à vista ou parcelado em até 12 vezes. Então, se você decidiu, se você quer fazer parte do programa Sinta-se Leve, escolha seu plano e seja muito bem-vindo.